Existem três tipos de pessoas: o inteligente, o bem-aventurado e o burro. Quem é o inteligente? É aquela pessoa que aprende com seus próprios erros. Faz negócios errados, leva prejuízo, mas aprende. Quem é o bem-aventurado? É aquele sujeito que não chega nem a levar os seus tombos. Ele aprende com os tombos dos outros. E quem é o burro? É aquele que não aprende nem com os seus tombos, nem com os tombos dos outros e continua apanhando a vida inteira. Eu gostaria muito de ter sido um sujeito bem-aventurado, mas não fui. Mas pelo menos fui inteligente. Aprendi com as minhas cacetadas e eu quero compartilhar nesse vídeo como que eu me endividei, as falhas que eu cometi para sair das dívidas, como de fato eu saí das dívidas, como eu faço hoje para guardar dinheiro e qual é a minha filosofia relacionada ao dinheiro. Então vamos lá, como foi que eu me endividei? Não discernindo a luz amarela. Muitas vezes o carro, quando ele está na reserva, ele começa a piscar a luz amarela e conforme você vai andando com ele na reserva, essa luz amarela começa a piscar com mais intensidade. Existem alguns sinais que mostram que nós estamos vivendo acima do nosso padrão. Por exemplo, documento do carro vencido, carro batido por muito tempo sem ter condições para arrumar, carros com pneu careca sem ter condições de trocar. Isso são indícios de que o carro não cabe dentro do nosso orçamento e que nós precisamos tomar uma posição. Porque se nós não tomarmos uma posição, fatalmente nós ficaremos endividados. Isso é uma demonstração de que nós estamos vivendo acima do nosso padrão. E nós podemos viver acima do nosso padrão de várias maneiras. De repente, as nossas entradas diminuem. Se nós não ajustarmos os nossos gastos, nós viveremos acima do nosso padrão, acima do que o nosso orçamento permite. E, fatalmente, com o tempo, nós nos endividaremos. Às vezes nós nos associamos com pessoas que têm um padrão acima do nosso. E nós, então, começamos a viver no padrão daquelas pessoas. É questão de tempo. Nós nos endividaremos. Qual foi a minha história? Como foi que eu me endividei? Talvez, ao contar a minha história, dê a impressão de uma fatalidade. Eu trabalhava numa empresa e essa empresa começou a atrasar pagamento e chegou a remontar 3 pagamentos. Eu fiquei 3 meses sem receber, atrasei 3 parcelas do carro e alguém poderia pensar assim, não, então está justificado, você teve um motivo justificável para se endividar. Mas quando a gente vai analisar a fundo, não teve. Porque se eu não tinha reserva, é porque o meu planejamento não era ideal. Hoje, por exemplo, eu poderia ficar 3, 4, 5, 6 ou até mais meses sem receber. Se eu ficar 6 meses hoje sem entrada nenhuma dentro do meu orçamento, eu teria liquidez para tocar a minha vida. Por quê? Devido ao planejamento. Como foi que eu consegui isso? Devido às cacetadas que eu levei lá atrás. Eu disse que eu sou uma pessoa inteligente. Não fui bem-aventurado, mas fui inteligente. Aprendi com as minhas cacetadas. O fato é que quando o pagamento começou a atrasar, já era a luz amarela piscando. E eu não me dei conta. Já devia tomar uma providência. Não me dei conta. Fiquei esperando as coisas se resolverem. E as coisas não se resolveram. Conclusão, quando os pagamentos começaram a sair, parcelados, eu estava devendo 3 parcelas do carro e eu nunca mais consegui acertar a parcela do carro. E quais foram os erros que eu cometi tentando ajustar as minhas finanças? Número 1, tentando aumentar as minhas entradas. Eu sou profissional da área da enfermagem e os que trabalham na enfermagem sabem que nós temos uma facilidade muito grande para arrumar outros empregos, arrumar bicos. A gente tem uma facilidade para aumentar o ganho. E foi o meu primeiro erro.
arrumei outro emprego, arrumei um bico e de fato as entradas aumentaram, mas as dívidas continuaram, continuei endividado. Por que disso? Porque hoje eu aprendi que o segredo da boa administração não está em quanto você ganha, mas está em quanto você economiza. Muito bem, então o meu primeiro erro foi tentar aumentar as minhas entradas. Meu segundo erro, recorrer aos bancos para renegociação. Jamais faça isso. O fato de você estar impossibilitado de pagar as parcelas, o fato de você estar atrasando as parcelas junto ao banco, significa que você não tem condições de pagá-las. E quando você vai negociar com o banco, você se endivida mais ainda. E eu cometi esse erro. Durante muitas vezes negociei e renegociei com o banco inúmeras vezes. Terceiro, que você jamais deve fazer, porque eu jamais farei, recorrer ao agiota. Se você não consegue quitar o banco, se você não consegue arcar com as suas despesas, você não vai conseguir pagar o agiota se você pegar dinheiro emprestado. Então esse é um recurso que deve ser riscado da nossa agenda e da nossa mentalidade. Como foi então que eu quitei as minhas dívidas e estabilizei a minha situação financeira? Primeiro, parei de pagar o banco. As parcelas estavam se acumulando, quando eu ia pagar, eu pagava a parcela acumulada, pagava com juros, simplesmente parei de pagar o banco. E aí eu entrei naquela filosofia, ou pago tudo ou não pago nada. O que significa isso? Quando você faz um empréstimo junto ao banco e você vem pagando por muito tempo, e por algum motivo você deixa de pagar, vai chegar um determinado momento que o banco vai te fazer uma proposta de quitação. De início, o banco vai te chamar para negociar, para fazer uma proposta de parcelamento. Mas se você atrasou as parcelas, isso já é sinal amarelo dizendo que você não tem condições de pagá-las se você renegociar. Essa é a filosofia, ou paga tudo ou não paga nada. Então foi isso que eu fiz. O banco me fez proposta de renegociação e eu fui empurrando, fui tocando, não renegociei. Quando o banco me fez uma proposta para quitação, aí então eu fui e quitei a dívida. E aí entra um outro ponto. Como foi que eu consegui juntar dinheiro para quitar a dívida? Planilhando a minha vida financeira. Eu faço planilha de todo ano. Lá eu coloco tudo que vai entrar, coloco IPVA, coloco renovação do documento do veículo, toda a minha despesa está na planilha. Mas o X da questão não é a planilha em si, porque eu tentei fazer planilha inúmeras vezes e nunca essas planilhas deram certo. Até que eu adaptei uma planilha à minha realidade. O que foi que eu fiz? Dentro da minha planilha, eu coloquei lá poupança. E eu não quero entrar no mérito aqui da poupança como investimento, porque eu reconheço que a poupança não é um bom investimento. Mas na minha planilha, a poupança ela não funciona como investimento, ela funciona como formador de mentalidade. Então eu não espero sobrar dinheiro para poupar. Eu poupo todos os meses. A primeira coisa que eu faço é poupar. Eu tiro esse dinheiro para a poupança, eu tiro esse dinheiro para a reserva. E depois eu faço as demais coisas. Se você for ficar esperando sobrar dinheiro para poupar, sabe quando você vai poupar? Nunca. Então, a poupança aqui ela serve como um formador de mentalidade. Outra coisa que eu coloquei na planilha era a minha reserva. O que seria isso? O fato de eu ter ficado endividado significa que eu não conseguia controlar os meus gastos. Porque hoje nós temos muitos recursos que são facilitadores de gastos. Exemplo, cheque especial, cartão de crédito, crediário. São coisas que você consegue fazer uso e de maneira irrestrita. Então a reserva para mim ela funciona como um limitador de gastos. Depois de ter poupado, eu reservo aquele valor. Quando esse valor acaba,
significa que eu não tenho direito a gastar mais nada. Para que serve esse valor que eu reservo e deixo disponível não só para mim, mas para a minha família? Lanchonete, restaurante, presente de aniversário e outros gastos que a gente tem. Pequenos gastos, gastos avulsos, vamos dizer assim, que a gente tem. Então, quando essa reserva termina, significa que eu não tenho direito a lanchonete mais. Significa que eu não tenho direito a restaurante mais. Então, a limitação que eu não consegui fazer para mim mesmo, quando eu tinha cartão de crédito, quando eu tinha cheque especial, essa reserva me consegue fazer. Se eu quiser poupar um pouco mais, eu chamo minha família, nós conversamos, falei, vamos colocar menos dinheiro na reserva, porque se a gente fizer isso, a gente consegue jogar tanto na poupança. E quando a gente está imaginando, projetando alguma coisa especial, é exatamente isso que a gente faz. A gente enxuga essa reserva e lança esse dinheiro na poupança. E com isso, a gente consegue juntar dinheiro. E na verdade, se você nunca começar, você não vai juntar dinheiro nunca. Tem que formar mentalidade. Digamos que a poupança ela é um dificultador de acesso ao dinheiro. Porque o dinheiro vai estar lá no banco, ele não vai estar na tua mão, ele não vai estar na tua carteira. Então ele é um formador de mentalidade, um dificultador de acesso ao dinheiro. Então, quando você adquirir essa mentalidade, quando você começar a poupar, quanto mais dificuldade você criar, maior facilidade você vai ter para guardar dinheiro. Eu comecei formando essa mentalidade, falhei algumas vezes, mas hoje eu consigo guardar dinheiro todos os meses. Eu e minha família nós conseguimos guardar dinheiro todos os meses. O que acontece em relação ao limitador de gasto, isso que eu chamo de reserva? Toda família tem que abraçar essa ideia. Quando eu lancei esse limitador de gasto, essa reserva, eu chamei a família para conversar e mudei as finanças, eu disse, agora vai funcionar assim. No primeiro mês, no dia 15, o dinheiro já tinha acabado, porque a mentalidade não estava pronta. No segundo mês, durou até o dia 20. E hoje, o dinheiro dura para o mês inteiro, porque a gente aprende a gastar, a gente aprende a viver dentro daquela limitação. E qual é a minha filosofia financeira? Eu aprendi a valorizar o meu dinheiro. E hoje, digamos que eu não gasto o meu dinheiro. Eu gasto o dinheiro do meu dinheiro. O que seria isso? Eu invisto o meu dinheiro. E o retorno que o meu dinheiro me dá é o que eu gasto. Digamos aí que eu queira trocar de carro. E eu tenho um salário bom, eu tenho boas entradas e eu consigo pagar a parcela. Não faço isso. Se eu tiver um bom dinheiro, eu vou investir esse dinheiro. E com o rendimento que esse dinheiro vai me dar, aí eu pago parcela. Isso é o que eu chamo de usar o dinheiro do meu dinheiro. Algumas pessoas chamam isso de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Essa que é a ideia. Porque se você usar o seu dinheiro para ficar pagando parcela, para ficar trocando de carro, comprando televisão, comprando móveis, você nunca vai conseguir fazer dinheiro de verdade. Então a ideia é juntar capital, investir. E aí com o dinheiro do seu dinheiro, com o rendimento que você conseguir, aí você vai adquirindo coisas, se você quiser. Porque a mentalidade ideal é você aplicar até o rendimento. Mas como não é a minha meta de vida, então com esse rendimento eu adquiro coisas. Eu compro coisas que possam me trazer bem-estar, que possam trazer um determinado conforto para a minha família e a gente vive com muita tranquilidade. Porque se tem uma coisa que derrota o ser humano é ficar sem dinheiro. A falta do dinheiro dá uma sensação de fracasso tão grande que às vezes a pessoa começa a falhar também em outras áreas da vida. Começa a falhar como esposo, começa a falhar como pai, como amigo, como conselheiro, porque está abalada pela falta de dinheiro. Então, juntar dinheiro não é o meu objetivo de vida, mas que o dinheiro traz um certo conforto, quanto a isso, não há o que discutir. Um amigo meu dizia assim, dizem que o dinheiro é do diabo,
mas quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, curta, comente, compartilhe e, claro, seja um inscrito no nosso canal.